desde a elaboração até o produto final. Além de suporte para videoconferência com link dedicado, estúdio de culinária fotográfico e imagens aéreas. Nosso diferencial é atender você que quer ter seu programa para TV, internet ou vídeo institucional. Conheça nossos serviços. A Máximo Comunicação conta com estúdio de rádio para transmissão em meio digital. Agora você pode ter seu próprio programa de rádio. Contamos com profissionais preparados para dar suporte ao seu projeto. Venha nos fazer uma visita e conferir nossa estrutura que está à disposição para a realização com qualidade do seu projeto. Localização privilegiada com toda a estrutura para seu projeto. Máximo Comunicação. O máximo em comunicação. Oi pessoal, muito boa noite, começando mais um programa Sem Limites para vocês. É bom demais toda quarta estarmos aqui juntinhos. Hoje um programa um pouco diferente, geralmente é música, mas hoje eu resolvi fazer um programa diferente e trazer um pouco para vocês de uma coisa que todo mundo sente, que é dor. Nós sentimos dor no nosso dia a dia, não tem aquele que não sinta, seja pequeno ou grande. Então eu trouxe aqui para vocês um especialista que vai nos explicar tudo sobre dor. Dr. Wilson Modesto, graduado na Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp, pós-graduação em ortopedia na USP de Ribeirão Preto e cirurgião de mão. Olha quanta coisa que esse doutor é especialista mesmo e modesto como o nome. Boa noite, doutor Wilson, tudo bom com o senhor? Boa noite, tudo Seja muito bem-vindo, muito prazer recebê-lo aqui no programa Sem Limites. Muito obrigado pelo convite, eu fico muito contente de poder estar aqui também. Mais contente estamos nós aqui na Máximo Comunicação, levando um pouquinho para o público, um pouquinho de coisas que eles gostariam de saber e às vezes não tem oportunidade de ir até um hospital na hora. Então nós vamos esclarecer algumas coisas. Eu imagino que as pessoas tenham muitas dúvidas mesmo, porque é um assunto muito interessante, assunto complexo, chega a ser quase uma especialidade dentro da medicina, né? Hoje existem colegas que trabalham só com medicina de dor, porque é uma coisa que tem muito detalhe, atual, muito né, conhecimento. Sim. É o mundo atual, é o estresse, não é verdade? É verdade. Então, eu vou começar com uma pergunta para o senhor. O que é dor? Essa pergunta é fundamental, né? Fundamental, né? Fundamental. Dor, pela definição da IASP, que é a Sociedade Internacional de Estudos da Dor, que tem no Brasil a sua representação, a Sociedade Brasileira de Estudos da Dor, eles têm uma definição, que dor é qualquer sensação, qualquer experiência, tanto sensitiva, qualquer experiência sensitiva ou emocional desagradável, relacionada a qualquer dano tecidual, algum machucado, ou dano potencial. Então você veja, não é só o fato de você ter uma ferida, o fato de você ter uma sensação desagradável e ela ser emocionalmente desagradável para você já é um tipo de dor. Não é aquela dor que todo mundo conhece como dor de um corte, de uma cirurgia, de uma queda, de um acidente, e por isso que existem vários tipos de dores, não só essa que a gente conhece dos acidentes. Inclusive, pior ainda que não podemos identificar, não é, doutor? Sim, existem dores que elas vêm
da parte, por exemplo, emocional. Essas são as mais difíceis de compreender. Porque qualquer um entende alguém que está com uma ferida, um corte, um sangramento, qualquer um que está com uma perna machucada, alterada no seu formato, mas a gente nem sempre consegue entender o interior da pessoa e o que se passa por dentro. E a emoção, a sensação, os estados de ansiedade, os estados de estresse podem levar à dor também. Pessoal, já entrando, Camila Bolos, boa noite. Fátima Saf, eu sabia que a Fátima não ia perder. Boa noite, Tânia, boa noite, doutor. Quem mais? Cesarina Rodrigues, boa noite, lindona. E, doutor, eu tenho várias perguntas aqui, como o senhor pode estar visualizando aqui, inúmeras perguntas. Mas eu gostaria de saber sobre fibromialgia, que é o que mais atualmente o ser humano, eu acho que isso virou, já está assim, alastrado. Embora o conceito de fibromialgia, desse tipo de dor, ser um conceito que é muito atualmente falado, ele já é conhecido desde o final do século, meio do século XIX. 1800 e pouco já se começava a falar sobre fibrosites e outras doenças de dores musculares, dores no corpo, mas que tem aumentado com o passar do tempo porque o estilo de vida mudou. As pessoas vivem de maneira diferente, vivem de maneira com que o seu nível de ansiedade e de estresse aumente. E o que acontece? Elas acabam tendo dores pelo corpo, que são dores que às vezes se localizam em determinados pontos ou às vezes dói pelo corpo todo e não tem um fundo. Você investiga, você faz exames, você faz uma cintilografia, você faz uma tomografia, você faz às vezes até um ultrassom, até encontra alguma coisa, mas nada daquilo justifica aquela dor. E no fim, o que é? Aquela dor, ela é causada por estresse, ansiedade, má qualidade de sono e tristeza. Essa dor passando o tempo, né? Não é um dia, um mês, é um ano ou dois, ansiedade, estresse, sono ruim, a pessoa localiza. Tem diversos pontos que são pontos que ela localiza a dor, mas eu tenho pacientes, por exemplo, que falam, olha, só não me dói o cabelo, o resto dói tudo. E essas pessoas, elas sofrem de uma dor que é difícil de diagnosticar, porque não tem-se um exame preciso que se identifica a fibromialgia. Você tem que descartar as outras doenças, descobrir que as outras doenças ou não estão presentes ou não têm um papel importante, para daí você pensar em fibromialgia. Então, doutor, e a fibromialgia, ela não tem cura, ela tem tratamento, é isso? Isso acontece com muitas doenças na medicina. Por exemplo, a hipertensão, a pressão alta, você trata com um medicamento o resto da sua vida. O diabetes também, ele não desaparece porque você tomou o seu medicamento. Você trata o seu diabetes todos os dias, por exemplo, com dieta, com medicação, e a fibromialgia também. A fibromialgia você trata inicialmente com medicação e tem uma equipe multidisciplinar que depois entra junto com tratamento psicológico, com tratamento psicológico por causa da ansiedade e do estresse, tratamento com exercícios, e depois que você inicia a medicação e já tem uma resposta inicial de melhora. A que grau chega a fibromialgia que os médicos encaram como está no topo, já não tem mais o que fazer? Olha, tem pessoas que ficam incapacitadas pela fibromialgia. A fibromialgia pode ser incapacitante porque a pessoa pode, por não dormir bem, né, o fato da dor, ela não deixar a pessoa dormir bem, a dor aparecer durante a noite, a dor ser uma parte do motivo de não dormir e o motivo de não dormir ser uma parte da dor, quer dizer, uma coisa leva a outra, você não dorme, sente dor, não dorme. A pessoa, depois de alguns
alguns meses sem dormir, ela não consegue ter um raciocínio, não consegue ter um pensamento, não consegue ter atitudes coerentes com a vida, com o dia a dia. E sem esquecer também que a ansiedade e o estresse fazem parte do quadro. Uma pessoa ansiosa, uma pessoa estressada, ela não consegue ter as melhores reações, principalmente em momentos, vamos dizer assim, mais delicados. Momentos em que é necessário uma resposta mais imediata. Então, doutor, há possibilidade, várias pessoas me fizeram essa pergunta para encaminhar para o senhor. A possibilidade da pessoa já acordar com dor, já acorda, já abre o olho, está tudo dolorido. Isso é relacionado à fibromialgia? A fibromialgia tem esse como das maneiras clínicas de ser diagnosticada. A pessoa, hoje usa-se um critério de 18 pontos de dor distribuídos pelo corpo humano, 9 em cada parte do corpo, né? São por isso 18. O critério diagnóstico hoje seriam 11 pontos, você fazer pressão e encontrar 11 pontos desses pontos dolorosos, embora haja já um questionamento sobre se esses pontos seriam somente esses ou poderiam ser menos do que 11, mas a história clínica envolve, além dos 11 pontos de dor no exame do médico, o encontro de ansiedade, estresse, sono ruim, de má qualidade e a pessoa acordar com dor. Esse é um sintoma muito frequente. Quase todos os meus pacientes, eles têm um mal despertar. Eles já acordam com dor, já acordam com dificuldade até de sair da cama. Entendi. Então, uma das pessoas, ela ficou um tempo sem conseguir se movimentar. Inclusive, ela necessitava de pessoas que ajudassem a tomar um banho, a tomar um medicamento, porque não conseguia levantar da cama. Esse quadro não é só fibromialgia. A gente tem que lembrar que a fibromialgia envolve ansiedade e envolve estresse. E a ansiedade e o estresse é um passo para a depressão, né? De qualquer maneira, todas as pessoas que têm fibromialgia, elas têm em maior ou menor grau uma quantidade de depressão. Mas a depressão pode estar junto com o quadro. Aí não é a fibromialgia apenas, aí já é a depressão associada. A pessoa não consegue fazer as tarefas cotidianas e nem tem a vontade de fazê-las. Aí já envolve mais o lado da ansiedade, estresse, levando a depressão, aí a doença é depressão. Essa já é a parte mais importante do quadro do que a própria fibromialgia. É difícil não, doutor? Ah, sim. Difícil. No mundo atual, quem não tem estresse, né? Quem não passa por tristezas, mágoas, né? É verdade. Como que o senhor tem alguma fórmula mágica para nos ensinar? Então, eu digo para os meus pacientes o seguinte: se eu tivesse um comprimido que eu desse a eles e que tirasse todos os problemas da vida e deixasse só as soluções, a gente resolveria a dor de imediato. Não existiria mais médicos. Mas esse comprimido não existe. Não existe, né? Então a gente tem que fazer aquilo que é possível. Uma coisa muito importante na fibromialgia, é claro que a gente tem que falar de um tratamento medicamentoso. Existe um tratamento medicamentoso. Mas uma coisa muito importante na fibromialgia é a pessoa, por exemplo, exercer uma atividade física, é a pessoa se envolver em atividades nas quais ela tenha prazer. Tem gente que gosta, por exemplo, pacientes meus que fazem crochê, tem paciente que faz palavra cruzada, tem gente que gosta de fazer artesanato, outro já gosta de pintura, outro gosta de fotografia, outro gosta de ciclismo. Então o segredo para a gente fugir do estresse e da ansiedade é dar oportunidade para que essas coisas façam cada vez mais parte da sua vida. Você fazer o que você gosta, ter um momento, um horário, um dia ou dias para fazer isso, faz com que você se mantenha melhor e fique longe, por exemplo, de doenças ou tenha menos propensão a doenças como a fibromialgia. E várias outras coisas, como, por exemplo, a depressão também. Depressão
como que a pessoa identifica que ela está chegando numa depressão? Olha, a pessoa nem sempre ela consegue ela mesma chegar a essa conclusão. Em geral é o contrário, porque a gente enxerga nos outros melhor do que a gente enxerga na gente mesmo, né? Então, para você enxergar em você alguma coisa, a dificuldade é um pouco maior. Mas os quadros depressivos são aqueles quadros em que você tem falta de motivação, que você não tem alegria em fazer as suas tarefas, que você não tem vontade de ter uma vida e realizar as coisas do dia a dia, que você não vê sentido na existência e que às vezes te leva a quadros até de você não querer sair de uma cama ou não querer se alimentar. Então a depressão ela tem um grau mais leve, que são estados mais leves, depressivos, em que você só não se sente bem, ou tem casos até mais graves que a pessoa não consegue sair da cama nem para se alimentar e nem para tomar um banho. Aí já está naquele estágio bem avançado, né, exatamente. Doutor? Aí nessa hora a pessoa precisa de alguém que a ajude, porque quem está deprimido muitas vezes não consegue se ajudar sozinho, ela precisa de uma mão amiga, precisa de uma ajuda médica, alguém que a conduza até um profissional que trate de depressão, mas às vezes sozinha ela não consegue isso. Mas às vezes, doutor, as pessoas, é difícil, quem não passa pelo problema, ele não consegue encarar isso como se fosse uma doença, porque atualmente já estão encarando como uma doença, o senhor concorda? Você diz a fibromialgia? A fibromialgia. A fibromialgia já é uma doença reconhecida pela medicina desde meados do século XIX. E o que aconteceu é isso que eu já comentei com você. O tempo passou, as condições de vida ficaram mais estressantes, ficaram mais difíceis. Hoje o mundo é muito rápido, as pessoas se comunicam com muita rapidez, as coisas acontecem com muita facilidade, você se desloca de um lado para o outro. E isso, embora tenha vantagens, também gera ansiedades e quadros que podem levar à fibromialgia e à dor. Tem uma pergunta lá, doutor Camila Bolos. Depressão pode dar em crianças também, doutor? Sim, embora seja mais incomum, também pode acontecer em crianças. Então agora eu tenho umas perguntas que eu recebi pelo Messenger, como eu comentei com o senhor. Eu vou usar as palavras que ela me colocou, que eu acho que ela deve estar nos assistindo e gostaria de saber. Tem um problema sério na rótula do joelho direito, e venho sofrendo há muitos anos. E também estou com osteoporose. Toda mulher tem, né, doutor, quando chega nos 40 ou não? A osteoporose, ela em geral acontece depois dos 40 anos. A osteoporose acontece, claro que há exceções, há quadros que favorecem com que seja diferente, mas em geral é por volta dos 65 anos. 65. Embora pode acontecer antes, por outros motivos. Mas 65 anos é a média em que a osteoporose se instala. E essa daqui tem 59 anos. 50, mas pode acontecer antes mesmo. E por quê? Porque o mesmo hormônio que faz com que as mulheres tenham, por exemplo, o seu período mensal, o que faz com que as mulheres possam engravidar, que é o estrógeno, ele também na mulher, ele faz com que o cálcio vá para dentro do osso. Uma vez que chega a menopausa e não há produção de estrógeno suficiente, esse hormônio não estando funcionando, o cálcio não faz o caminho de ir para o osso. Muitas vezes ele é tirado do osso para poder fazer outras partes do corpo que usam cálcio funcionarem. Aí começa a retirada e não haver a reposição do cálcio. Aí nesse caso nós temos tratamentos extremamente efetivos. Não só medicamento por via oral, que é muito conhecido, né? Muita gente usa, até por uma questão de custo, por ter um custo mais acessível, o medicamento por via oral, que é o medicamento que leva o cálcio até o osso. Você ingerir o cálcio, você tomar comprimidos de cálcio,
você utilizar-se da vitamina D, que a vitamina D, ela no intestino faz com que o cálcio entre mais facilmente para dentro do corpo e esse cálcio possa ser usado pelos outros remédios que jogam cálcio para dentro do osso. Existe esse remédio em forma de uso endovenoso, aplicado na veia, e existe até esse remédio aplicado por via subcutânea, com uma injeção no subcutâneo, mas, né, embora injeção ninguém goste, mas é uma vez só a cada 6 meses. Horrível. Mas é uma vez só a cada 6 meses. E era só na gordurinha, é como os diabéticos fazem. Então não hoje, é tão... Não, só 6 tão meses. agressivo. Não. E o uso endovenoso, que é pega por veia, é uma vez por ano. Então hoje nós temos muitas opções de tratamento e o que tem que se fazer realmente é fazer o exame diagnóstico, que é chamado de densitometria óssea, e uma vez dado o diagnóstico de osteoporose, você começar a tratar. E não é só medicação, também atividade física. Caminhada, exercícios. É uma hidroginástica, um exercício que não seja assim, que sobrecarrega as articulações, que vai fazer mal para músculo, que cause distensão. Então eu gosto de falar para os meus pacientes muito em hidroginástica e Tai Chi Chuan. Mas é claro que se a pessoa tendo condições, tendo um preparo e tendo afinidade, ela pode fazer outras atividades também. Então, doutor, mas e quem teve câncer de mama que não pode repor essa vitamina? Então, o câncer de mama, não é só no câncer de mama, é insuficiência renal também. Você não pode usar alguns medicamentos que repõem o cálcio na osteoporose. Aí é onde entra aquela injeção que eu falei para você subcutânea, que ao invés dela agir no osso, ela age como se fosse uma vacina para prevenir que quem destrua o osso, que é uma célula que se chama osteoclasto, pare de funcionar. Então hoje nós já temos uma saída, uma solução para pessoas que têm problemas, como por exemplo insuficiência renal, que não podem tomar determinados medicamentos por via oral. Você já tem essa terapia que a gente chama de imunoterapia. É a terapia do sistema de defesa do organismo agindo contra a osteoporose. Então, doutor, ela disse que nunca fez tratamento, então no caso ela tem que procurar um médico especialista, né? Que vai ver qual o medicamento que mais se adequa, qual o medicamento que ela acha que é mais interessante. O medicamento, por exemplo, a gente tem desde os medicamentos de uso semanal, os de uso mensal, a gente tem os de uso anual por via endovenosa, intravenosa, e nós temos essa medicação de injeção na pele, né, no subcutâneo, que é a cada 6 meses. Então nós temos várias opções e também uma boa alimentação e atividade física. É isso que você tem que fazer. Uma outra pergunta aqui, há 3 meses sofro com fortes dores nas costas, na coluna. Tomei medicamento por conta, até que não melhorava, fui no médico que me receitou medicamentos mais fortes e atacou o estômago e a dor não passa. Carrego muito peso e não posso fazer repouso. O que fazer? Então a primeira coisa que nós temos que fazer é fazer um diagnóstico do que está acontecendo. Tem dor nas costas 3 meses e não passa? Você tem que fazer um exame para diagnosticar se não tem alguma coisa a mais do que o esforço agindo e fazendo com que você tenha dor. E qual seria esse exame, doutor? Existem mais de um exame. Por exemplo, o raio-x ele dá muito poucas informações, embora ele dê algumas. Mas a tomografia, a ressonância, esses 2 exames conseguem ver além, um exemplo de 2 exames, que conseguem ver além do raio-x. Conseguem ver, por exemplo, mais facilmente escorregamento de vértebra, conseguem ver estreitamentos ósseos, conseguem ver protrusões ou aumento de volume de disco, comprimindo ou apertando estruturas que causam dor.
Então, a primeira coisa a fazer é determinar exatamente o que está acontecendo. Pode ser que não seja apenas o esforço, mas se a gente vê que não há uma outra causa por trás com exames, o que você tem que fazer, infelizmente, é se adequar à quantidade de esforço que você consegue fazer. Nós, por exemplo, não conseguimos colocar 1 litro d'água dentro de um recipiente menor do que 1 litro. Exatamente. A água vai derramar. Então, se eu quero fazer uma quantidade de esforço e eu consigo fazer uma quantidade menor, se eu insistir em fazer mais do que eu aguento, eu vou conseguir por um tempo. Depois de um tempo, isso vai me causar prejuízos. Tem outra pergunta. Sofri há 10 anos atrás de uma enfermidade que para a medicina não tem cura, mas hoje estou curada. Fiquei com sequelas nas mãos e devido à má circulação tive que amputar o dedo indicador da mão direita e perdi as polpas digitais. A doença era esclerodermia sistêmica nas extremidades. Isso, esclerodermia sistêmica. Então, aí ela continua, dói muito as juntas e gostaria de saber se existe cirurgia de reposição, de reparo de mão com amputação do dedo. Eu vi que você teve dificuldade em entender polpa digital. Polpa digital é essa parte do dedo que a gente tem aqui na ponta dos dedos. E é a parte onde as artérias, elas são mais finas. Então uma doença como a esclerodermia que ataca a circulação, ela pode atacar muito facilmente as artérias mais finas e causar necrose dessas regiões. No caso dela, parece que houve perda de um dedo inteiro. Né? Amputação. O que eu gostaria de dizer para ela é que não existe no estado atual da medicina uma prótese que consiga substituir um dedo, né? Não existe? Não existe. Existem próteses estéticas, mas não funcionais. Por exemplo, você vai num lugar, para não aparecer a falta do dedo, você consegue próteses que se parecem muito, você com um dedo você usa, mas ela não consegue dobrar, fechar, pegar as coisas. Para sua paciente não ficar triste, o que eu vou dizer para você é o seguinte, que o dedo indicador é um dedo que é muito facilmente substituído pelo terceiro dedo. Então é um dedo que, se você não tiver, o terceiro dedo trabalha tão bem quanto ele. Inclusive em crianças que têm ausência congênita do polegar ou em adultos que têm traumas, acidentes e perdem o polegar, existe uma técnica em cirurgia de mão de transformar o segundo dedo em dedo polegar, rodando, levando ele para o lugar do polegar, mudando ele de posição e fazendo com que ele fique de frente para o terceiro dedo e o terceiro dedo seja usado como um dedo indicador. Então quem se acidenta e perde o polegar, que é o dedo mais importante, porque é o único que faz oposição aos demais dedos, para a gente ter esse movimento chamado movimento de pinça, quando se perde o segundo dedo, a gente passa ele para o lugar do polegar, quando se perde o dedo polegar. O segundo dedo vira polegar. A gente consegue fazer isso, o nome dessa cirurgia é policização. E o que a gente tem que ficar, o que eu diria para um paciente meu que perdeu esse dedo, que teve isso, que é o seguinte, que às vezes a gente fica muito fixado no que se perdeu e esquece o que ainda se tem. Então, tem pessoas que pegam esse dedo para não perderem um polegar e conseguem viver uma vida muito boa, satisfatória, com uma mão de 4 dedos. Desde que você tenha oposição e tenha o polegar, você tem uma mão que funciona. Está explicado, então, para ela se conformar um pouco mais, né, doutor? Fátima Saf, doutor, quem faz tratamento de osteopenia, se parar pode virar osteoporose? Pode. Então, osteopenia é o estágio antes da osteoporose. O início. É assim, é o estado normal, tem o meio caminho, que é a osteopenia, e depois você tem já, se a osteopenia avançar, virar a osteoporose.
Então o que a gente faz? Se você tem um paciente que tem osteoporose, você trata, chega até o estado de osteopenia ou normalidade, em geral a gente chega até a osteopenia, e daí você faz controles anuais ou bianuais. O que os colegas fazem é bianual, dependendo do número da osteopenia, né? Porque a osteopenia tem uma variação. Existe, que nem qualquer outra coisa, existe a osteopenia leve, existe a osteopenia mais próxima à osteoporose. E essa seria qual? A osteopenia mais próxima à osteoporose é aquela em que o desvio padrão da população é próxima ao número 2,5 negativo. A medida no exame vem com esse valor. Então, se você tem uma osteopenia, por exemplo, de -1, está um pouco longe de 2,5, você pode fazer um acompanhamento com exames para osteoporose, que é a densitometria óssea, a cada 2 anos, e entrou na necessidade, voltou até proximidade ou osteoporose, você reintroduz o tratamento. Agora, você tem uma osteopenia de 2,4. 2,4 é próxima à osteoporose, muito próximo. Nesse caso eu trataria. Aí eu teria continuaria o tratamento, porque é uma osteopenia quase osteoporose. Doutor, infelizmente já ultrapassamos até o nosso horário. As perguntas continuam. Com certeza o senhor vai voltar, o senhor promete que volta numa outra oportunidade. Ficarei contente. Eu agradeço demais, muitas perguntas fizeram, mas infelizmente não deu para responder a todas. Eu fiz uma pesquisa de avaliação do senhor e todos os pacientes deram nota 5 estrelas. Seriam 5 estrelas. Ótimo profissional, ótimo atendimento, muito atencioso, muito pontual. E é um anjo de Deus, né, doutor? Porque o senhor é modesto até no nome. Eu agradeço em nome da Máximo Comunicação a presença do senhor aqui hoje, o programa Sem Limites, e fico muito lisonjeada por o senhor ter aceito o meu convite. Muito obrigada e agradeço muito. Na realidade, Tânia, eu que agradeço você a oportunidade de estar aqui, de poder conversar com as pessoas, tirar alguma dúvida, poder ajudar em alguma coisa. É uma pena que o tempo seja curto e a gente não possa fazer mais. Né? Pois é, mas o senhor vai voltar com certeza. Muito obrigado. Pessoal, até quarta, se Deus quiser, estaremos de volta e Ele quer. Beijo no coração de todos vocês. Obrigada por estarem sempre juntinho comigo. Doutor, boa noite, muito obrigada. Obrigado a você. E volta com certeza. Tchau, pessoal. A Comunicação oferece alta qualidade de imagem e áudio em gravações e transmissões ao vivo para todas as plataformas e redes sociais. Elaboramos todo o projeto, desde a elaboração até o produto final, além de suporte para videoconferência com link dedicado, estúdio de culinária fotográfico e imagens aéreas. Nosso diferencial é atender você que quer ter seu programa para TV, internet ou vídeo institucional. Conheça nossos serviços. A Máximo Comunicação conta com estúdio de rádio para transmissão em meio digital. Agora você pode ter seu próprio programa de rádio. Contamos com profissionais preparados para dar suporte ao seu projeto.
Venha nos fazer uma visita e conferir nossa estrutura que está à disposição para a realização com qualidade do seu projeto. Localização privilegiada com toda a estrutura para seu projeto. Máximo Comunicação. O máximo em comunicação.